Quero saudar todos os irmãos com uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? É um prazer estar aqui. Agradeço ao pastor Antônio Júnior pelo convite, à irmã Regina. Agradeço aos irmãos pela oportunidade. Obrigada, irmão, estarmos aqui. Estou acompanhada da minha nora, a Carolina, está ali comigo. E trago um abraço da minha igreja, a Igreja Batista Nova Betânia, lá em Xerém. Estamos lá já há 20 anos. E estamos ali também como os irmãos, né, trabalhando para o Senhor. E nessa noite eu queria refletir com os irmãos, pensar um pouco, mulheres chamadas a influenciar. A MCM dessa igreja, 71 anos, mulheres chamadas a influenciar. As irmãs estão pensando em mulheres influenciadas para influenciar, mas vamos pensar também em mulheres chamadas a influenciar. E eu quero meditar com os irmãos o texto de Atos, capítulo 9, dos versos 36 a 42, estarei lendo na versão da nova NVI, nova versão internacional, e que diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhes: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe vestidos e roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando-a os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém, irmãos? Falar de mulheres, falar de um trabalho de mulheres na igreja, é pensar como que nós, homens e mulheres, somos desafiados pelo Senhor todos os dias a sermos servos, sermos usados por Ele, a sermos pessoas que, por onde andarmos, tudo o que fizermos, façamos diferença. É sermos pessoas que compreendam que Deus quer usar a todos nós. Todos nós fomos chamados pelo Senhor, todos homens e mulheres, jovens, mais experientes, né? Alguns mais, poucos, outros nem tantos, mas todos nós, todo aquele que aceita Jesus, é desafiado pelo Senhor, é desafiado pelo nosso Deus a influenciarmos o mundo em que nós vivemos, seja nesse tempo, no tempo passado ou no tempo futuro. O tempo que nós estamos vivendo, o tempo que você está e que nós estamos hoje, 31 de outubro de 2021, é o tempo que o Senhor permite para que façamos diferença aonde e onde estivermos. O tempo que o Senhor nos concede hoje e o tempo que nós temos de vida é o tempo que devemos fazer diferença por onde andarmos. Sabe, irmãos, como o pastor falou, os meus pais, né, me criaram no Evangelho, minha mãe, e eu lembro, quando nós estávamos vindo para cá, eu liguei para o pastor, que eu me perdi, esqueci onde era a igreja. Tinha mais de 30 anos que eu vim aqui. Então eu vim aqui quando eu era jovem, no tempo da Jubac, não tinha nem a minha associação, que a minha associação é a Norte Caxiense, então a Norte Caxiense tem 26 anos, então no tempo da juventude eu vinha muito aqui, e nós sabíamos e andávamos tudo. Então meus pais me ensinaram, minha mãe me ensinou, aí em tudo quanto era trabalho de igreja. Nós éramos da primeira em Pilar, e à época a igreja do Pilar era uma rua que não tinha asfalto, e a igreja do Pilar fica quase metade do meio da rua, e nós íamos da nossa casa, que também era sem asfalto, até a igreja, e caminhávamos domingo pela manhã, domingo à tarde para a união de treinamento. Naquela época nós tínhamos união de treinamento. Caminhávamos quarta-feira,
íamos durante a semana para culto nos lares, íamos sábado para as mensageiras, e assim nós fomos aprendendo com os meus pais, com a minha mãe, que precisávamos caminhar com Jesus, não importava, não tivesse qualquer problema, tínhamos que caminhar com o Senhor. E assim nós fomos aprendendo. Minha mãe foi a primeira pessoa a me influenciar, o meu pai foi a primeira pessoa a me influenciar, a entender o que era o Evangelho, a entender quem era Jesus, a entender e compreender o que é a palavra. E hoje é 31 de outubro, pensando na reforma, a gente entende como homens e mulheres são levantados pelo Senhor para influenciar no tempo que eles estão vivendo, assim como aconteceu com Martim Lutero, assim como aconteceu com os pais da reforma, aqueles que vieram antes de Lutero, aqueles que vieram depois de Lutero, e nós que estamos hoje, nesse tempo, para influenciar as vidas, para influenciarmos as pessoas, para influenciarmos o mundo em que a relatividade, tudo é permitido para as pessoas. Pensar em 71 anos dessa MCM na igreja é pensar em mulheres que devem e precisam influenciar no seu tempo, da sua maneira, na sua realidade. Cada um de nós aqui temos um contexto, cada um de nós aqui temos uma situação, seja financeira, seja uma situação de conteúdo intelectual, seja uma situação de realidades emocionais. Cada um de nós aqui temos uma verdade, mas todos nós, como servos do Senhor, podemos e devemos fazer diferença onde estamos. Amém, irmãos? Todos nós. Não importa a história que você teve, não importa o que você vive, não importa as suas condições, mas todo aquele que encontra com o Senhor Jesus e tem a vida transformada por Ele, tem que ser o influenciador onde ele estiver, no tempo que ele vive, porque nós devemos fazer diferença para essa sociedade que está perdida sem Cristo e sem salvação. E isso é uma questão que precisamos pensar, irmãos. Tão especial hoje que as irmãs estão pensando. Mulheres chamadas a influenciar, homens chamados a influenciar, jovens chamados a influenciar no seu tempo, na sua geração, na sua realidade. E o texto que nós lemos fala de Dorcas, uma mulher que foi chamada no seu tempo a influenciar. E é interessante pensar em Dorcas e trazer para a nossa realidade, como mulheres e homens, que cada um de nós não precisamos de muita coisa. O que precisamos é ter um coração na obra do Senhor. É sermos homens e mulheres dispostos a caminhar com o Senhor. E para influenciarmos as pessoas, a primeira coisa que você precisa é ser um discípulo de Jesus. O texto que lemos, versículo 36, a parte A, vai dizer que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. O texto, Lucas vai destacar a primeira coisa na vida de Tabita ou de Dorcas. Ele vai destacar, antes do milagre que Pedro fez, ele vai destacar que ali vivia uma discípula. Uma discípula. E aí interessante que, trazendo para o nosso contexto feminino, não podia deixar de falar, pastor, mas nós sabemos que nós mulheres, muitas vezes, nem éramos notadas na Bíblia. Essa é uma realidade. Muitas de nós nem somos contadas. Multiplicação dos pães, 5.000 homens. E as mulheres onde estavam? Tinha mais de 15.000 pessoas, né? Porque se tinha 5.000 homens, quantas mulheres não tinham, né, irmãs? As mulheres estão em todo lugar para a glória do Senhor. Nós fazemos diferença. Na nossa igreja, a mídia outro dia fez um levantamento que mais de 70% do nosso público são mulheres. E com certeza que não é diferente. Olhando aqui, quantas mulheres e quantos homens? Me desculpem os homens, né? Mas muitas vezes nós não somos nem contadas, mas nós somos mulheres, assim como foi dita por Lucas, muitas são discípulas do Senhor. E a primeira coisa para você fazer diferença, para você influenciar alguém, é ser discípulo de Jesus. Você precisa ser discípulo de Jesus. Você pode ter o estudo que for, você pode ter a condição social que for,
Mas se você não for discípulo de Jesus, você não vai ser nada. O jovem rico chegou até Jesus e falou para Jesus: Senhor, eu conheço tudo desde a minha mocidade, desde a minha meninice, eu sei tudo. Mas ele não quis ser discípulo de Jesus. Ele não foi aceito por Jesus porque ele não quis largar tudo e o seu coração estava preso naquilo que ele tinha. Então, Dorcas nos ensina que a primeira coisa é ser discípulo. Discípulo é aquele que vai seguir, aquele que vai imitar, aquele que vai querer ser como um mestre, aquele que vai seguir os passos e o exemplo do seu mestre. Ser discípulo de Jesus é ser aquele que crê no Senhor como Salvador, é aquele que obedece às ordenanças de Jesus, é aquele que caminha com Jesus. Spurgeon vai dizer que ser discípulo de Jesus é renunciar ao seu próprio eu e seguir a Cristo pelo jardim e pela cruz. É renunciar o nosso próprio eu e seguir a Cristo pelo jardim e pela cruz. É dizer não para as nossas vontades. É caminhar com Jesus, entendendo que o sacrifício dele por nós, na cruz do Calvário, foi preço de sangue. Nós celebraremos daqui a pouco a ceia do Senhor, e foi preço de sangue de Jesus por todos nós. Foi a vida dele. Por isso que o Spurgeon fala que ser discípulo de Jesus é renunciar o próprio eu e seguir a Cristo pelo jardim de Getsêmani, de sofrimento, de aflição, e carregar a cruz até o Calvário e se entregar por amor a toda a humanidade. Isso é ser discípulo de Jesus. E quando Lucas fala que aquela mulher era discípulo, ela era discípulo de Jesus, a gente não encontra mulheres sendo chamadas de discípula de Jesus, mas Dorcas foi chamada de discípula de Jesus. E você ser discípulo de Jesus é entender que você vai caminhar com Jesus todos os dias. Vai fazer como as irmãs acabaram de cantar. Vai ajoelhar, vai orar, vai clamar ao Pai, mesmo não entendendo algumas coisas. E quando tudo não está bem, ajoelhar e pedir a Ele que nos oriente, porque queremos fazer a vontade do Senhor Jesus. Mas também o texto nos ensina que para influenciarmos as pessoas, precisamos ser pessoas dedicadas. E o versículo 36, a parte B, vai dizer: ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Lucas destaca mais uma vez quem era aquela mulher, quem era Dorcas. Além de discípula de Jesus, ele fala que ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Dorcas era uma mulher que ela tinha uma grande reputação naquela cidade. Uma mulher que compreendia que as boas obras, ajudar, era serviço de todo cristão. Nós não somos salvos pelas obras. O pastor falou aqui, as obras não salvam. Mas o verdadeiro cristão vai compreender que ele precisa praticar as boas obras. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Precisamos praticar as boas obras. Precisamos de ajudar. Precisamos ser pessoas que influenciem, ajudando quem está ao nosso lado, ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, ajudando aquele que está carente, ajudando da maneira que podemos fazer. É interessante que nós, como igreja, nós entendemos que precisamos ajudar as pessoas. Precisamos estar dispostos a ajudar aqueles que estão carentes. Precisamos, a igreja não pode ficar acomodada. Irmãos, a pandemia nos mostrou isso. Quantas pessoas perderam seus empregos? Quantas pessoas ficaram necessitadas? Quantas pessoas que precisavam de ajuda? E a igreja se disponibilizou para isso. A igreja pode fazer isso. A igreja pode acolher essas pessoas. A igreja tem um papel fundamental de influenciar também com a ajuda social. A igreja tem que fazer diferença onde ela está.
A igreja não pode esperar pelo Estado, é dever do Estado sim, mas a igreja tem que entender que a nossa missão também é ajudar as pessoas que estão precisando. E Dorcas nos ensina isso, que através das boas obras, através das esmolas, através daquilo que ela fazia, ela influenciou a sua sociedade, ela influenciou a sua geração, ela influenciou aquelas pessoas, ela fez diferença, ela entendeu que precisava ajudar as pessoas. O verdadeiro cristão é aquele que entende isso. John MacArthur vai falar que cristão é alguém cuja fé se expressa em submissão e obediência. É alguém cuja vida é pautada pelos ensinamentos bíblicos. É alguém que entende que Cristo é a sua realidade. É alguém que se submete ao senhorio de Cristo. É alguém que vai fazer diferença onde estiver. As boas obras não salvam, mas nós sabemos que aquele que quer agradar a Deus vai ajudar o seu próximo. Aquele que quer agradar a Deus vai olhar para o próximo e vai entender que ele precisa fazer diferença. Nós temos visto na nossa comunidade, lá em Xerém, nossa comunidade é uma comunidade rural, né, bem diferente daqui, bem mais tranquila, mas a gente o tempo todo vai observando a necessidade das pessoas. Nós temos um colégio que é para a comunidade e uma das funções do nosso colégio é alcançar aqueles que não podem pagar. E eu tenho visto nesses anos, né, nós temos já o 6º ano do colégio, quantas pessoas que através da igreja ela tem a oportunidade de aprender aquilo que é o conteúdo secular para a sua vida e seu futuro. Quantos meninos através da igreja são alcançados? Quantas vezes a igreja precisa fazer e sair das 4 paredes para poder ajudar as pessoas? Então, as boas obras, ela realmente não salva ninguém, mas precisamos praticar. E o texto também vai nos dizer que aquela mulher, Dorcas, ela influenciava as pessoas, porque ela fazia diferente onde ela estava. Ela fazia diferença, irmãos. E o texto do versículo 38, a parte B vai dizer: todas as viúvas rodearam Pedro, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estavam com elas. Todas aquelas pessoas olharam para Pedro, aquelas viúvas chorando, mostrando tudo que Dorcas tinha feito. Aquelas mulheres viúvas, e os irmãos sabem que as viúvas daquela sociedade eram mulheres que ficavam em casas, confinadas, não tinham direito àquela sociedade. Na verdade, a viúva, como hoje ainda é, né? A viúva é desprezada, desvalorizada. Muitas irmãs como eu, viúvas, sabem que as pessoas olham para a gente de uma maneira um pouco estranha. É interessante isso, irmãos. E algumas pessoas acham que você ficou viúva, você, na verdade, não tem condições nem de pensar e agir da sua maneira. É interessante isso. Acham até que a gente, sabe, pastor, a nossa cognição, ela mudou. É interessante como que isso. E eu fico imaginando a época de Jesus, a época bíblica, que na realidade, e hoje ainda assim, mas naquela época, a figura do homem era fundamental numa família. Aquelas mulheres eram desprezadas, ignoradas pela sua viuvez, não tinham vez. E se não tivesse filho, pior ainda. E o texto fala que aquelas viúvas foram até Pedro para mostrar como que Dorcas cuidava delas. Como que Dorcas influenciava, como que Dorcas fazia diferença na vida delas. Como que Dorcas, uma simples costureira, vamos dizer assim, fazia diferença para aquelas viúvas. E elas chorando, falam para Pedro: Pedro, olha o que ela tem feito para a gente, olha o que ela fez, olha como que ela é importante para a gente, olha como que ela nos influenciou, como ela nos ajudou, olha. E estavam ali mostrando a importância de Dorcas para aquelas mulheres. Uma simples costureira
que de repente você acha, nossa, eu sou só uma costureira, eu só sou uma faxineira, eu só sou uma professora, eu só sou isso, aquilo, outro, eu não sou nada. Mas aquele que está à disposição do Senhor, ele é muito nas mãos do Senhor. Porque o Senhor que vai nos dar os nossos dons, é o Senhor que vai nos capacitar, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que usa quem Ele quer, conforme Ele quer. Amém, irmãos? É o Espírito Santo. Por isso que mulheres chamadas a influenciar, são mulheres que precisam compreender que numa simples costura, um simples vestido que Dorcas fez, ela abençoou várias mulheres, abençoou várias pessoas, ela fez diferença. É interessante que o nome Dorcas tem um significado de gazela, de agilidade, rapidez. Pensar em Dorcas como alguém que era ágil, rápido, uma mulher que tinha agilidade para fazer as coisas, é pensar que mesmo com as nossas limitações, nós podemos influenciar as gerações. Mesmo com a nossa pequena realidade, numa comunidade que às vezes está distante, ou pode ser em qualquer lugar, mesmo no centro da cidade, como aqui, mas você pode entender que você pode influenciar todas as pessoas. Dorcas vai mostrar para a gente que mulheres dispostas a influenciar são mulheres que vão se colocar à disposição do Senhor para que Ele use os seus dons e talentos. São mulheres que vão compreender que a sua vida será um exemplo para as pessoas. E se você ler o texto vai dizer que Pedro, no versículo 40, diz: depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-se, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Mostrou para aquelas pessoas que aquela mulher que estava influenciando até pouco tempo atrás, e passa pelo processo da morte, mas ela é ressuscitada pelo poder de Deus. Ele diz: aqui está ela novamente, para continuar influenciando vocês, para continuar ajudando vocês, para continuar fazendo a obra do Senhor, para continuar sendo diferença nesse lugar, para continuar abençoando tantas vidas, para continuar dizendo que o Senhor quer usar a sua vida para a glória de Deus. Precisamos pensar nisso nesses 71 anos de MCM dessa igreja. Como que nós estamos influenciando? Como que você está influenciando? Como que você pode influenciar não só as mulheres, mas como toda a igreja pode influenciar a sua comunidade, a sua realidade, as pessoas marginalizadas, as pessoas oprimidas sem Jesus, as pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que estão sofrendo à margem da sociedade, as pessoas que estão amargando vida sem Jesus. Quantas pessoas estão passando por processo de desespero emocional? A ansiedade aumentou, a depressão aumentou, o índice de suicídio aumentou, entre mulheres aumentou, entre pessoas da terceira idade aumentou, entre jovens aumentou. Quando as pessoas precisam que alguém vá até ela para falar de Jesus, para levar a mensagem de esperança, de ânimo, de alento, para dizer para ela que há esperança no Senhor Jesus. Quantos estão vivendo nesse momento, vivendo um momento tão difícil na sua vida, porque não conhecem Jesus, e precisa que você, que eu, que todos nós, vamos lá para falar de Jesus para essas pessoas. Nós precisamos pensar que influenciar, irmãos, é arregaçarmos as mangas, é poder fazer aquilo que Deus deseja, é fazer na nossa vida a vontade de Deus em todo o tempo, é fazer da nossa vida uma vida de disposição para Ele. É interessante quando você lê o capítulo 9 de Atos, o texto começa falando de Saulo, aquele que perseguia a igreja,
aquele que estava atrás da igreja, aquele que queria acabar com a igreja. E o capítulo encerra com a ressurreição de Dorcas, mostrando que mesmo em um contexto social tão difícil, quando Jesus ele entra, ele transforma como transformou Saulo, e ele virou Paulo. E aí Jesus ele faz a grande obra. Deus opera maravilhas se nós estivermos à disposição dele, se nos colocarmos à disposição dele. Precisamos entender que, na realidade, Deus quer que nós influenciemos as pessoas. Porque nesses 71 anos, como está o tema ali, mulheres influenciadas para influenciar, muitas mulheres passaram por aqui. Muitas mulheres influenciaram essa igreja, as irmãs dessa igreja. Mas agora é tempo de vocês influenciarem. É tempo dessa geração que está aqui influenciar. É tempo de quem está aqui influenciar outras pessoas. É tempo de quem está aqui fazer diferença, olhando para Jesus e compreendendo que Ele quer que a nossa vida seja pautada nele. Para que esse mundo que vive nesse relativismo, que vive com todas as práticas erradas, entendam que há esperança através de Jesus Cristo. É tempo de nós, como igreja do Senhor, olharmos ao nosso redor e compreendermos que precisamos influenciar as pessoas, não sermos influenciados. Romanos vai dizer que não devemos nos moldar aos padrões desse mundo. E infelizmente, irmãos, nós temos visto que nós muitas vezes somos moldados por esse mundo, mas não moldamos o mundo. Por isso que quando Lutero vem com as 95 teses para uma reflexão da igreja, chamando para uma reflexão do tempo que eles estavam vivendo, de como que eles estavam sendo induzidos por uma teologia errada, nós hoje também precisamos pensar até que ponto nós estamos sendo influenciados por esse mundo que está ao nosso redor. Até que ponto nós estamos sendo levados pelo sistema que está ao nosso redor. Até que ponto nós estamos sendo totalmente iludidos e cedendo para o mundo que está tragando todo aquele para levar para as garras de Satanás. Até que ponto, irmãos, ser membro de uma igreja, fazer parte de um hall de membros, nós estamos realmente influenciando as pessoas. Que nestes 71 anos de MCM dessa igreja, de trabalho de mulheres aqui, se levantem mais mulheres para influenciarem outras pessoas, que se levantem homens para influenciarem outras pessoas, que se levantem jovens, que se levantem adolescentes, que se levantem homens e mulheres aqui nesse lugar para influenciar outras pessoas, e que quando nós morrermos, as pessoas digam assim, o que ele fez, mas não precisem esperar a gente morrer, que as pessoas hoje entendam que nós estamos fazendo diferença nesse tempo, e influenciando, fazendo com que o mundo entenda qual é a verdadeira mensagem de salvação. Entenda que nós somos discípulos de Jesus e queremos abrir mão do nosso eu para caminharmos através do jardim, suportando a cruz do nosso Senhor Jesus. Eu queria orar por você. Eu queria orar por todos nós nesse momento. Eu queria orar para que Deus continuasse falando nos nossos corações daquilo que nós realmente entendemos. Nós somos salvos pela graça. Nós somos alcançados por Cristo Jesus. Mas precisamos influenciar esse mundo. Precisamos mostrar a esse mundo quem é o verdadeiro Cristo. Quem é a verdadeira salvação. Quem é e como que nós vivemos a nossa fé. Precisamos mostrar a esse mundo que sem Jesus nós não temos condições de caminhar, mas precisamos caminhar com Ele. Eu queria orar por você. Se você tem algum pedido especial para a sua vida nesse momento, você entende que precisa influenciar e não ser influenciado, e quer que eu ore por você, você pode ficar em pé onde você está, estarei orando por você. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe. Vamos estar orando nesse momento para Deus estar nos abençoando. Deus abençoe você que está levantando. Você que também está em casa, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a cada um que está compreendendo o que Deus quer. Que influenciemos vidas.
Que sejamos como Dorcas. Às vezes uma simples pessoa. Uma pessoa que o que sabe fazer é costurar, é ajudar com esmolas, é olhar para aquele que está carente, é olhar para aquele que está sofrendo e estender as mãos, é levar a mensagem de esperança, mas é ser discípulo de Jesus, ser discípulo que anda conforme Jesus quer, ser discípulo que compreende o que Jesus quer, ser discípulo entendendo que precisa fazer a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Precisamos caminhar contigo. Precisamos, ó Pai, entender quais são os seus planos e projetos. Precisamos, ó Pai, abrir mão do nosso eu para sermos discípulos de Jesus. Precisamos, ó Pai, ajudar aqueles que são carentes. Precisamos, ó Pai, fazer somente a tua vontade. Então, Senhor, nos ajuda a sermos como Dorcas, a sermos mulheres que influenciem, a sermos homens que o influenciem, a sermos servos teus que influenciem esse tempo, ó Pai. Um tempo tão difícil, em que tudo é relativo, e que tudo pode, mas que sejamos homens e mulheres determinados a caminhar com o Senhor, ó Pai. Tem misericórdia de nós, nos ajude, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a fazermos diferença. Ajude os irmãos a se colocarem em pé nesse momento, ó Pai, clamando pelas suas vidas, ó Pai. Trabalhe os seus corações. Ajuda, Senhor, essa MCM dessa igreja para ser uma MCM que faça diferença em todo o tempo. Obrigada por aquelas irmãs que passaram por aqui. Louvado seja o teu nome, porque influenciaram vidas, ó Pai. E que também nós, nesse tempo, influenciemos outras vidas para a glória do Senhor, ó Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajude, ó Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.